Abra sua Bíblia. Hoje nós vamos falar mais uma vez, fazer uma exposição mais uma vez sobre os milagres de Jesus. E hoje eu quero usar o texto de Mateus capítulo número 15. Pode tirar isso aí da tela, por favor. Pode tirar. Mateus capítulo de número 15. É para eu trocar? Versículo de número 21. Pode ser? Mateus 15. A partir do verso 21. Amém? Todos encontraram? Amém. Vamos ler. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando a ele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele, respondendo, disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar no pão dos filhos e dá-los aos cachorrinhos. E ela lhe disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse: Ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Amém? Glória a Deus. Na semana passada nós tratamos aqui, aprendemos juntos a respeito de um milagre que Jesus tinha feito dentro da sinagoga, de um milagre que Jesus tinha feito a um homem judeu, de um milagre que Jesus tinha feito no âmbito daqueles que estão próximos a ele. Afinal de contas, mesmo aquele homem tendo a mão mirrada, ele era um judeu, mas ele tinha uma doença. E por isso, você que esteve aqui na terça-feira, sabia e soube, aprendeu o porquê que ele estava separado. Hoje, o milagre de Jesus transcende o fato de estar somente fazendo milagres para aqueles que estavam próximos. Aqui Jesus está nos mostrando que o alcance da sua palavra, o alcance dos seus milagres, é para ir muito além daqueles que estão próximos a ele. O texto de Mateus, capítulo de número 15, a partir do verso 21, fala a respeito de um encontro de uma mulher não judia, de uma mulher cananeia. Em algumas versões a Bíblia chama essa mulher de uma mulher cirfenícia, porque Jesus estava saindo ali entre as províncias de Tiro e Sidom, e no meio dessas províncias estava a Fenícia, ou a Síria. E ali Jesus tem um encontro com uma mulher estranha, uma mulher não judia, uma mulher que, aos olhos do povo judeu, não poderia nem de maneira alguma ter contato com Cristo Jesus. Mas Jesus, desde quando inicia o seu ministério, ele quebra barreiras, quebra paradigmas, quebra muros de separação. Preste bastante atenção nessa expressão, muros de separação. A religião, ela constrói muros. A religião constrói cercas. E Jesus
constrói pontes. Glória a Deus. Eu sei quando estou seguindo a Cristo, e você sabe quando está seguindo a Cristo, quando você não está cercado por cercas nem muros, mas está atravessando pontes. Todas as vezes que a minha vida e a sua é parada por uma cerca ou por algum muro, por algo que nos limita, nós estamos debaixo do engodo da religião. Todas as vezes que você se vê andando em círculos ou parado, porque na sua frente existe um grande muro ou uma grande cerca, algo que te impede de prosseguir, é porque você está fadado ao engodo chamado religião. Mas todas as vezes que nós começamos a caminhar e vislumbramos à nossa frente uma ponte, nós temos certeza que estamos vivendo algo chamado Evangelho. Amém. Amém? Glória a Deus. Então, essa é a introdução que eu quero compartilhar com você, porque nós precisamos acordar todos os dias, nós precisamos entender todos os dias em que posição nós temos estado no reino de Deus. E eu quero crer que Cristo quer criar para mim e para você, para cada um de nós, pontes que nos levem a destinos milagrosos de Deus em nós. Amém. Amém? Nessa ocasião, Jesus se encontra com uma mulher. A Bíblia diz que ela é uma mulher cananeia. E ela tem um problema muito grave na sua casa. Essa mulher vai ao encontro de Cristo Jesus, ela sai da região onde ela morava e vai se encontrar com Jesus, porque dentro da sua casa existia um problema gravíssimo, algo que era impossível de solucionar pelas suas próprias mãos, algo que pela sua capacidade, algo que por seus esforços, algo que pelas suas obras, ela de maneira alguma conseguiria resolver. A filha dessa mulher estava completamente possuída por um demônio. Existia uma impossibilidade dentro da casa dessa mulher. E por isso ela foi ter com Jesus, ela foi buscar Jesus. Então, meu querido, a face do milagre acontece quando nós olhamos para algo no nosso redor e já identificamos a uma impossibilidade. Todas as vezes que eu olho para algo no meu redor, na minha casa, no meu ambiente de trabalho, na minha igreja, ou em qualquer lugar que eu estou, e vejo que é impossível eu fazer, eu realizar, eu executar, aí começa a fase da que nós chamamos de milagres. Amém? Quantos estão entendendo? Amém. Amém? E mais grave do que isso, querido, é quando as impossibilidades estão no âmbito da nossa casa. Quando uma impossibilidade bate na porta do nosso trabalho, nós agimos de um jeito. Quando ela bate na porta da casa do vizinho, nós agimos de um jeito. Quando ela bate na porta de um conhecido, nós agimos de um jeito. Mas quando as impossibilidades, quando as tempestades batem na porta da nossa própria casa, nossas reações são adversas, são contrárias. Existe uma expressão aí fora que diz que a pimenta nos olhos dos outros é refresco. Não é verdade? Portanto, meu amado, preste atenção. Esta noite, o Espírito Santo quer desatar uma instrução para mim e para você aqui, para que nós entendamos que Cristo quer realizar milagres nas nossas casas. Amém. Amém? Amém? Quantos precisam de um milagre na sua casa? Amém? Quantos enfrentam alguma impossibilidade lá dentro da sua casa e que precisam que Jesus atue lá? Amém? Amém. Pode ser que se eu perguntar para você e lhe der o microfone e lhe fizer uma pergunta, olha, qual é o milagre que você precisa? E você contar, pode ser que eu olhe e diga assim, mas isso não precisa de um milagre, isso é uma bobeira. Mas pode ser que quando eu contar para você o milagre que eu preciso, você vai olhar para mim e dizer, Eduardo, isso é uma bobeira. E aí volta no que eu disse. Cada um de nós que precisa do milagre, que está enfrentando uma situação, é que sabemos o quanto pesa essa necessidade. Amém? Portanto, meu querido, entenda uma coisa.
Essa pessoa que está aí do seu lado precisa de um milagre. Pode ser que ele seja infinitamente menor aos seus olhos do que o seu, do que aquilo que você precisa. Mas existe algo que nós temos que aprender aqui essa noite, que o Espírito quer compartilhar conosco aqui essa noite, que são respostas de Jesus ao apelo de um milagre. Amém? Amém. Preste atenção. Respostas de Jesus ao apelo de um milagre. Todas as vezes que as impossibilidades se achegam a nós, nós devemos chegar a Jesus com um apelo. Eu tenho certeza que quando nós precisamos de algo do Senhor, nós gritamos, clamamos por Ele. Sim ou não? Sim. Nós muitas vezes não temos nem como falar o que precisamos. E nessas horas, falava eu com o Sr. Rubens hoje à tarde, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Mas aqui, queridos, essa mulher tem uma situação gravíssima. A sua filha está completamente possessa por um espírito. Está endemoniada. Está numa situação deplorável. Então ela se achega a Jesus e quando ela se encontra com Ele, o verso 21 diz que ela, clamando, lhe diz: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A minha filha está terrivelmente endemoniada. Essa expressão, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Essa expressão, Senhor, filho de Davi, é uma expressão usualmente feita apenas por judeus, apenas por aqueles que descendem dos israelitas podem fazer essa expressão, Senhor, filho de Davi. Certa vez Jesus estava caminhando e a Bíblia diz que um cego estava sentado à beira do caminho, à beira de um lugar onde Jesus estava caminhando. Esse cego, chamado Bartimeu, filho de Timeu, passou a clamar, a gritar: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O texto diz que Jesus, ao ouvir aquele cego, para e diz que alguém estava me chamando, pede para que seus discípulos chamem aquele homem. E Jesus então efetuou uma cura na vida dele. Diferentemente daquele homem, esta mulher está falando a mesma coisa. Só que ela não é uma judia. Só que ela não faz parte do povo de Deus. Mas ela quer aqui usar a mesma expressão que um judeu poderia expressar ao se pronunciar, ao clamar por Cristo. Quantos estão entendendo? Então ela começa a clamar, diz o verso 22, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ela começa a gerar um apelo. Ela começa a gerar um apelo para que... Ela começa a gerar um apelo para que Jesus a encontre, para que Jesus cumpra nela o milagre. Amém? Amém. E olha o que o texto nos mostra. Mas ele não, verso 23, mas ele não lhe respondeu palavra. Jesus dá 4 respostas ao apelo dessa mulher na insistência do milagre. A primeira resposta de Jesus para ela é o silêncio. Pense aqui comigo. O que você faria se alguém lhe parasse na rua gritando o seu nome e lhe pedindo auxílio, lhe pedindo ajuda? Automaticamente eu creio que eu e você pararíamos e atenderíamos essa pessoa, sim ou não? Sim ou não? Por que então que a primeira resposta de Jesus a essa mulher é um silêncio? A Bíblia diz que ele não responde palavra.
Ele não diz nada para ela. Interessante é que nós olhamos para esse texto e pensamos assim: meu Deus, Jesus está agindo com indiferença com essa mulher. Nós vamos continuar lendo e vamos ver isso. Muitas pessoas olham para esse texto e pensam: meu Deus, Jesus está agindo com indiferença. Ele não lhe responde palavras. Pior do que isso é o que continua. Diz a Bíblia que os discípulos começam a dizer para Jesus: olha, Senhor, despede ela, manda ela embora, porque ela está vindo atrás de nós. Só que tem um detalhe, queridos. Jesus não lhe respondeu não por indiferença. Jesus não lhe deu uma resposta de silêncio por ser indiferente a ela. Jesus lhe deu silêncio porque queria realizar o milagre dela, na vida dela, completamente. Amém? Então, a primeira lição, a primeira coisa que nós podemos identificar aqui e aprender é o seguinte: quantas vezes nós clamamos ao Senhor, quantas vezes nós pedimos ao Senhor, quantas vezes nós colocamos o nosso coração um pedido ao Senhor e muitas vezes ouvimos ter apenas um silêncio como resposta. Quantos já passaram por essa situação? Em algum momento nós abrimos nossos lábios e dissemos: Senhor, socorre-me. E o que ouvimos dele foi silêncio. Mas aqui nós vamos continuar aprendendo nessa história que esse silêncio de Jesus não foi uma indiferença. Era apenas o início do processo de salvação que Ele quer causar na vida de cada um de nós. Amém. Amém? Vamos continuar. Os discípulos disseram: despede, manda ela embora, ela está vindo atrás de nós. Aqui, queridos, eu aprendo algo fantástico, preste atenção. Existe uma conexão nesse texto de Jesus com o seu propósito e dos seus discípulos com o seu despropósito. Jesus tem uma conexão com Deus e seu propósito. Eu vou responder não, porque sei o que vou fazer no final. Os discípulos estão desconectados, tanto da presença de Jesus quanto de Deus. Porque os discípulos falam assim: manda ele embora. E muitas vezes nós estamos tão desconectados que é mais fácil a gente dizer: manda embora. Muitas vezes nós estamos tão desconectados do propósito que a gente prefere mandar embora, despedir. Manda embora, está dando trabalho demais, está dando muito atrás da gente. Era isso que eles estavam pensando. O verso 24 diz: e ele respondendo disse: eu não fui enviado senão às ovelhas de Israel. Aqui está a segunda resposta de Jesus ao apelo dessa mulher. Lembra que eu disse que o silêncio dele parecia uma indiferença a ela? E agora, parece uma indiferença ou não? Olha, ela é uma mulher estrangeira, ela é uma mulher cananeia, e Jesus lhe responde com silêncio, e agora lhe responde assim: eu não fui enviado para vocês, fui enviado somente para as ovelhas de Israel. Não lhe soa como uma indiferença, não lhe soa como se ela não pudesse participar do milagre, não lhe soa como se ela não pudesse receber a compaixão de Cristo. Um outro aspecto importante, interessante que eu vejo aqui, é que muitas vezes nós recebemos o silêncio de Deus, e muitas vezes nós sentimos que Deus não quer nos atender. Muitas vezes nós julgamos que não somos merecedores, que os merecedores são só os outros. Julgamos muitas vezes que quando clamamos por milagres, os milagres vão acontecer na vida só daquele grupo, não na minha casa. Os milagres vão acontecer só na vida daqueles irmãos, não na minha. Os milagres vão acontecer só na vida daquelas pessoas, não na minha. Não seria esse, meu amado, o sentimento dessa mulher nesse momento? E tente
resposta. Meu querido, não existe coisa pior do que você fazer uma pergunta para uma pessoa e ela te deixar sem resposta. Existe uma expressão que te deixou no vácuo, não é? Não é ruim? Muito. A pessoa te despreza, vai embora e não te responde. Mas ela insistiu e agora ele responde: olha, eu vim para as ovelhas de Israel. E pior do que a indiferença do silêncio é talvez a indiferença da exclusão. Semana passada nós falamos sobre exclusão. E agora novamente o texto nos remete a isso, mas não é isso. Queridos, eu quero abrir um parênteses aqui rápido. É por isso que eu insisto em lhe dizer: estude a palavra de Deus. Porque quando eu estudo, eu entendo o que Jesus está querendo dizer, eu não fico viajando. Porque se eu ler esse texto apenas por lê-lo, sem compreender a sua essência, eu vou entender que Jesus está sendo indiferente. Mas não, ele está cumprindo o seu propósito. Amém. Quando ele olha para ela e diz assim: eu só vim para as ovelhas de Israel, ele não está dizendo estou te excluindo, ele está dizendo estou querendo te colocar como uma ovelha também. Simples o segredo, não é? Quando Jesus olha e diz assim: eu vim somente para as ovelhas de Israel, ele não está dizendo àquela mulher: vai embora porque você não vai obter o milagre. Ele está dizendo: se torne uma ovelha e você vai obter o milagre. Lembra que eu disse no início sobre um muro de separação? Jesus está derrubando esse muro. Jesus está derrubando o muro. Olha o verso 25, que interessante. O verso 25 diz assim: então chegou ela e Adorou. adorou. Aqui está o ponto-chave da mudança de Jesus na vida dele. Até agora ela estava pedindo, até agora ela estava clamando, até agora ela estava apelando para ele. Mas ao ouvir o seu silêncio e ao ouvir a sua missão, porque a segunda resposta de Cristo foi denunciar a sua própria missão, ela não desiste, ela não retrocede, ela não se entristece e vai embora para casa, como muitos de nós fazemos às vezes quando Deus não nos responde aquilo que queremos. Quantos de nós colocamos a nossa chupeta na boca e vamos chorar para casa porque Jesus não respondeu o que a gente queria? Doutor, não é assim? Ela toma uma atitude diferente. A Bíblia diz, versículo 25 diz que ela então o adora. Ela se prostra diante dele. Ela se coloca à sua completa disposição. É aqui, a palavra adoração aqui está dizendo isso. Ela está prostrada, se colocando à sua inteira disposição. Preste atenção. Ela o adorou dizendo: Senhor, socorre. Você vai entender o porquê dessa palavra Senhor, e você vai entender por que nada está solto na Bíblia. Não tem nada solto na Bíblia. Quantos estão com essa palavra Senhor, socorre na sua vida? Amém. Está escrito isso? Ela se prostra, vira para ele e diz: Senhor, socorre. A primeira vez que ela fala com ele, ela diz: filho de Davi. Filho de Davi é uma demonstração de quem Jesus era humanamente. Alguém da descendência de Davi. Ela, como cananeia, olhou para ele e entendeu que ele era descendente de Davi como homem. E mesmo assim ela pediu. Agora não. Agora ela esqueceu que ele era descendente de Davi. Agora para ela não importa quem era a descendência humana dele. Agora
Amém. Você não entendeu, né? Só posso entender. Agora para ela, ele já não era mais só o descendente de Davi. Agora para ela, ele era Senhor. E quando ela se prostra e diz: Senhor, socorre-me, Jesus dá a terceira resposta ao apelo dela. Ele, porém, respondendo, lhe disse: não é bom pegar o pão dos filhos e dá-lo aos cachorrinhos. Coisa, né, irmãos? Nessa hora que nós adoramos ao Senhor, nessa hora que nós nos prostramos, nessa hora que nós reconhecemos o senhorio dele na nossa vida, qual que era a lógica? O milagre acontecer. Ué, eu sou estrangeiro, eu sou distante, eu sou cananeu, eu não pertenço às suas ovelhas. Eu lhe digo que você é apenas um descendente de Davi. Agora não, agora eu me prostro, eu lhe adoro, eu entrego a minha vida e lhe chamo de Senhor. Eu digo: olha, eu reconheço que você é Senhor. A lógica é que o milagre acontecesse. Mas por que o milagre não aconteceu? Por que a resposta de Jesus, a terceira resposta dele, não foi: ei, vai, está resolvido o que você precisa? Jesus ainda coloca um contraponto na vida daquela mulher, que ele quer colocar na minha e na sua vida hoje. Amém. Para que o milagre definitivamente se achegue à minha casa e à sua. Nós precisamos entender uma coisa. Quando ele vira para ela e diz: não é bom tomar o pão da boca dos filhos e dar aos cachorrinhos, aqui está um grande segredo. Há um mês ou 2 meses atrás, eu recebi uma mensagem no WhatsApp com uma pergunta. E a pergunta foi feita pelo pastor Carlos, lá da Serra Itajaí. Ele perguntou: ele perguntou: Eduardo, eu preguei esse texto e falei que Jesus deu o pão, tirou o pão da boca dos cachorros. Aí o irmão veio me questionar se Jesus estava chamando a mulher de cachorra. E o irmão me xingou, falou: pastor, você não pode falar, porque eu falei, Eduardo, que Jesus chamou a mulher de cachorra. Aí eu respondi para ele: pois é bom a gente perguntar antes, não depois. Quando se pergunta antes, é melhor. Eu vou te explicar, querido. Quando Jesus usou essa expressão: não é bom tirar o pão da boca dos filhos e dar aos cachorrinhos, ele estava falando com uma mulher cananeia. Os cananeus eram um povo descendentes de um dos filhos de Noé, Cã. E quando Cã viu a nudez de seu pai, ele foi expulso da presença do seu pai. E eles vão morar numa terra chamada Canaã, terra da promessa. Nessa terra, diferentemente de que muitas pessoas pensam, que quando os hebreus chegaram lá, tudo maravilhoso, tudo lindo, tudo gostoso, não. Tinha muitos povos que moravam lá e muitos povos que habitavam nessa terra, eram povos terríveis. E os cananeus, descendentes de Cã, eram um desses povos que moravam lá. E eles, além de adorar os deuses, eles tinham, além de fazer orgias de coisas terríveis, de sexo com animais, de sexo com filhos e filhas, mulheres, maridos com filhos, filhas com pais, era terrível. Isso acontecia com os cananeus. Mas existia algo muito pior aos olhos de Deus nos cananeus. Eles adoravam a um Deus chamado El Baal Queretz. El Baal Queretz. El Baal Queretz era um Deus em forma de leão, em que nas suas patas haviam cachorros lambendo seus pés. A imagem de El Baal Queretz era um grande leão com vários cães aos seus pés lambendo seus pés, todo o alimento da sua casa, e levar aos pés desse Deus e colocar aos pés desse Deus. Além de fazer isso, muitas vezes os cananeus pegavam os próprios filhos,
colocavam aos pés daquele Deus e sacrificavam os filhos lá. Quando o cananeu não tinha tanta coragem de sacrificar o filho, ele matava o filho de outra forma. Ele tirava todo o alimento que os seus filhos tinham em casa e colocava aos pés de Elbaró-Querets. Quando Jesus olha para essa mulher, ele diz: não é bom tirar o pão da boca dos filhos e dar aos cachorros. Muitos comentaristas, muitas pessoas interpretam esse versículo como Jesus está dizendo que ele não pode tirar o pão dos israelitas, dos judeus, e dar para os cananeus. Não é isso. Jesus está dizendo para aquela mulher: você não pode receber um milagre enquanto você adorar a esse Deus. Você não pode receber um milagre enquanto você tira o pão da boca da sua filha que está endemoniada e dá para os cachorrinhos. Entenderam? Quem entendeu? Amém? Tá, aí agora está fácil para você responder quando alguém te perguntar. Amém? Jesus não chamou a mulher de cachorrinho. A filha dela estava extremamente perdida e endemoniada em casa, porque aquela mãe estava tirando da boca da filha e sacrificando as filhas, sacrificando a um outro vida. Para que o milagre acontecesse, Jesus tinha que ser somente Ele, Senhor, na vida dela. Ela precisava vencer além da timidez cultural que ela já havia vencido. Ela tinha que vencer além do fato de reconhecer Jesus como Senhor e prostrar, adorar a Ele. Ela tinha que deixar para trás suas práticas idólatras. Ela tinha que deixar para trás suas práticas antigas. Meu amado, o milagre vai chegar na sua casa. Eu fico surpreso porque 2 ou 3 pessoas creem nisso. O milagre vai chegar na sua casa. Mas preste atenção, se prepare para o silêncio de Deus. Se prepare para entender a missão dele antes na sua vida. Ele quer te fazer ovelha primeiro. Ele precisa que eu e você sejamos ovelhas do pasto dele primeiro. Segundo, ele precisa fazer com que nós deixemos os nossos ídolos para trás. Que isso, Eduardo? Eu não tenho ídolo, eu sou crente, eu não tenho ídolo. Tenho. Nós muitas vezes temos mais ídolos do que aquelas pessoas que nós achamos que são ídolos. O milagre talvez não tenha chegado na minha, talvez não tenha chegado na sua casa, porque ainda há algo que existe algum altar que ainda nós estamos levantando no lugar de Cristo Jesus. Existe algo que nós estamos tirando da boca dos nossos filhos para dar para os cachorrinhos da nossa vida. Toda vez que eu tiro a palavra, pão é palavra, sustento. Toda vez que eu tiro a palavra da vida dos meus filhos, eu estou dando para outro Deus. Por favor, pais, mães, não tirem o pão, a palavra da vida dos seus filhos. Amém. Ou eles vão se perder. É difícil, amém, não é? O verso 27 ela diz assim: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa do seu Senhor. O que eu aprendo é que Jesus é tão gracioso, tão misericordioso, que mesmo quando eu não me dou totalmente a Ele, eu ainda recebo alguma coisa. Glória a Deus. Mesmo quando eu não me dou totalmente a Ele, alguma coisa ainda chega na minha casa. Só que só chega migalha. Agora está aqui a decisão que cabe a mim e você tomar. O que você quer? Pão ou migalha? O que você quer? Pão ou migalha? Ei, por favor, você está aqui essa noite? O que você quer? Pão ou migalha? Pão. Ela disse assim: as migalhas caem na mesa. As migalhas caem na mesa.
cachorrinhos comem das migalhas e caem da mesa. Querido, você está aqui essa noite diante da mesa do Senhor. Amém. E diante da mesa do Senhor existe pão sendo dado para você. Glória a Deus. Agora, quantas vezes nós saímos daqui diante da mesa e nos contentamos com as migalhas? É isso que me deixa irritado. Me perdoe a expressão. O que me deixa consternado é não compreender pessoas que talvez não estão aqui para desfrutar do pão que o Senhor tem, para se contentar com as migalhas que estão lá fora. E a pergunta que eu tenho feito para mim mesmo é: qual é o evangelho que eu quero viver? O evangelho de migalhas ou de pão? Faça-se essa pergunta. Qual é o evangelho que você tem vivido? De migalhas ou de pão? Então, Jesus lhe dá a quarta resposta ao seu apelo. Verso 28. E então, respondeu Jesus: mulher, grande é a tua fé. Seja feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora, a sua filha foi livre, sarada, curada. Preste atenção comigo aqui. Onde essa mulher morava? Ela era casa dela. Jesus precisou ir na casa dela? Não. Jesus saiu do lugar onde ele estava para executar um milagre? Jesus colocou a mão na filha dela? Jesus impôs as mãos sobre a filha dela? Jesus olhou nos olhos da filha dela? Eu quero terminar essa palavra lhe dizendo algo. Existe alguém aqui nessa noite que precisa de um milagre dessa envergadura. Amém. Glória a Deus. Um milagre que Jesus não pode olhar nos olhos da pessoa. Um milagre que Jesus não vai ter a oportunidade de tocar a pessoa. Um milagre em que a pessoa está tão distante que Jesus não vai poder ir onde essa pessoa está. Fisicamente, você está me entendendo? Mas você veio aqui hoje para entender algo. Ele vai liberar uma Em palavra. nome de Jesus. E essa palavra que ele liberar vai alcançar Amém. essa pessoa que você precisa, que você está pensando. E ele vai gerar um milagre lá onde ela está. Amém. Amém? Glória a Deus. Amém? Amém. Você pode estar olhando e dizendo: Eduardo, eu estou aqui, mas tem uma pessoa lá na minha casa. Eu até convidei ela, não quis vir. Olha, tem uma pessoa lá em tal cidade, eu até ligo para ela, até falo de Jesus, mas ela nunca aceita. É nessa hora Em nome de Jesus. que Jesus vai operar no milagre Amém. dessa Glória a verdade. Deus. Aleluia. Amém? Amém. Na mesma hora, a menina que estava completamente possessa ficou curada. Na mesma hora. Em que hora? Na hora que Jesus falou? Na hora que Jesus estendeu a mão? Na hora que Jesus falou para a mulher: ei, coloca um copo aqui em cima da televisão? Não. Na mesma hora que Jesus identificou algo diferente nela. Mulher, grande é a tua Fé. Mulher, grande é a tua Fé. Toda vez que Jesus olhar para mim e para você e identificar uma fé de conteúdo, ele vai agir. Amém. Toda vez que Jesus olhar para mim e para você e identificar uma fé de conteúdo, ele vai agir. Amém. O que é fé de conteúdo, Eduardo? Existe atitude de fé e conteúdo de fé. Muitas pessoas têm só atitude de fé. Não tenho fé que vai acontecer. Fé no quê? Não sei. Não, eu creio que esse ano vai ser uma... Creio no quê? Não sei. É fé de pensamento positivo. Eu creio na palavra, que segundo a palavra isso vai acontecer.
Eu creio que de acordo com o que diz a palavra, isso vai acontecer. Amém? Nós precisamos ter conteúdo na nossa fé. Deus responde a fé que está alicerçada onde? Amém? Deus disse em Jeremias: eu velo em cumprir a minha palavra. Deus diz em Isaías que a minha palavra vai e não volta de mãos sem cumprir aquilo que há. Amém. Amém? Amém. Deus te abençoe, meu querido. Amém. Eu quero que essa palavra possa ter entrado no seu coração, na sua vida. Eu espero que nós tenhamos aprendido mais alguma coisa do Senhor e que nós possamos ter discernimento daquilo que precisamos compreender para que os milagres de Jesus aconteçam em nós. Amém? Amém? Glória a Deus. Coloque-se em pé, eu quero orar por vocês.